Vamos falar sobre o primeiro assunto, e normalmente eu termino o programa falando de política americana, mas hoje eu vou começar o programa falando de política americana em homenagem ao feriado de 4 de julho dos Estados Unidos, 248 anos da independência dos Estados Unidos, a primeira vez que nós tivemos um documento escrito dizendo que os homens têm direitos inalienáveis dados a ele pelo seu criador, incluindo, dentre eles, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Um dos textos mais bonitos, mais inspirados, de autoria do Thomas Jefferson, está aqui, inclusive, não dá para vocês verem, mas está aqui na parede do meu estúdio, uma cópia da Declaração da Independência, porque foi um momento importante que trouxe a sociedade mais livre, mais justa e mais próspera que a gente já teve nesse planetinha asqueroso de vez em quando. Então, por conta da independência, eu acho que a gente tem que falar sobre a grande discussão, né? Será que nos 250 anos da independência dos Estados Unidos a gente vai ter Donald Trump ou Joe Biden na presidência? Ou melhor, será que o Joe Biden vai ser candidato? E eu confesso a vocês que uma grande discussão que eu gosto de ver é essa que a gente está vendo aqui na tela. Por quê? Porque ontem o The New York Times, aquele jornal que o Guga Noblar gosta de dizer que lê, que está com o New York Times, etc. O New York Times publicou uma reportagem dizendo que as pessoas da administração Biden internamente estavam dizendo que o Biden estava cogitando sair da disputa. Vocês lembram do programa de terça-feira, onde eu falei que eles tinham se reunido, dito que ficariam na disputa, e ontem ficou todo mundo apavorado. Será que o Biden vai sair da disputa? Essa foi a grande discussão que as pessoas passaram a ter. O New York Times publicou isso. Imediatamente depois da resposta do New York Times, a Casa Branca ficou puta da vida, possessa, e falou: isso é absolutamente falso, flagrantemente falso. Se o New York Times tivesse dado para a gente pelo menos 7 minutos, para a gente mais do que 7 minutos, a gente teria respondido na cara deles que esses relatos são absolutamente falsos. O Joe Biden não pretende, não tem a menor chance de sair da disputa. E eu adoro ver esse fogo no parquinho, porque é a Casa Branca provando do remédio, né, amargo, do gosto amargo das fake news da mainstream media. Pela primeira vez, vocês lembram que durante o governo Trump era o tempo inteiro como era no governo Bolsonaro? Lembram da mentirosa da Thaís Oyama? Todo dia que eu tinha que ir lá no programa ouvir as mentiras dela, que supostamente coisas que teriam acontecido no governo Bolsonaro e eu tinha que desmentir. Isso está acontecendo agora dentro da administração Biden. Pela primeira vez. O que está acontecendo? O fogo no parquinho. E depois disso, de fato, o Biden se posicionou, a família se posicionou, eles disseram muito claramente que o Biden vai ser candidato. Mas a gente não pode fingir que não temos a mídia e vários doadores importantes do Partido Democrata. Ontem deles, um dos maiores doadores de Hollywood, eu esqueci o nome dele agora, estava dizendo: olha, nós estamos conversando com os doadores para ver se a gente consegue retirar o fluxo financeiro da administração Biden, da campanha Biden, para que ele desista da disputa. Esse racha é a melhor coisa que pode acontecer para o mundo. Sempre que a gente assistir a esquerda brigando entre si, esse é o momento de alegria. Com a expansão da direita, enquanto isso a direita vencendo na Europa, vencendo na França, vencendo em Portugal, nós estamos vendo uma expansão, né, dessa onda antissistema. Enquanto isso, o sistema está brigando entre si. E nós temos algumas considerações para fazer a esse respeito. Porque os democratas têm um problema. Ontem saiu uma pesquisa da Reuters, e eu vou fazer algumas ressalvas sobre essa pesquisa, mas mostrando que o Trump venceria praticamente todas as alternativas dos democratas. O Trump venceria a Kamala Harris por 1 ponto de vantagem, 43-42. O Trump venceria o governador do Illinois, J.B. Pritzker. Tem também a Gretchen Whitmer, que é mulher. O Trump também venceria ela. O Pritzker, Trump venceria por 40-34, ou seja, mais vantagem. Trump, Biden, 40-40 nessa pesquisa. E essa é a ressalva que a gente vai fazer. Trump versus o J.B. Pritzker, 34 ele, 40 Trump. Gretchen Whitmer,
Trump versus Gretchen Whitmer, 36 dos 40. Trump versus Andy Beshear, 36 do Andy Beshear, 40 do Trump. Trump versus Kamala Harris, 42 para Kamala Harris, 43 para o Trump. Todos os candidatos perdem para o Trump e estão numa situação mais desfavorável do que estaria o Biden. Veja, eu tenho que fazer algumas ressalvas antes da gente seguir a gente falando nessa pesquisa. A primeira delas é que, essa pesquisa é a pesquisa mais favorável, essa pesquisa da Reuters é a pesquisa mais favorável que a gente tem para o Biden. Nos outros números, a gente viu aqui, tem Trump até com mais 10. Na pesquisa da Atlas Intel que a gente mostrou na sexta-feira, na terça-feira, o Trump estava com mais 6. Essas pesquisas, essa especificamente da Reuters, que comparou o Trump com outros candidatos, mostram que o Trump estaria empatado com o Biden, o que me traz a segunda ressalva, e eu já falei sobre isso e eu tenho que enfatizar aqui. Esses números são para a eleição nacional. A eleição americana não é feita da mesma forma que a eleição brasileira, que é uma grande eleição nacional. São feitas 50 eleições por todo o país, em cada um dos estados, o famigerado colégio eleitoral. A estimativa é que, para que os democratas vençam no sistema do colégio eleitoral, uma vez que os votos deles são concentrados em grandes capitais e grandes cidades, eles precisam ter alguma coisa como 4 pontos percentuais de vantagem. O Trump foi eleito em 2016, mesmo perdendo da Hillary por pouco mais de 3 pontos. Eles precisam de pelo menos 4. O Biden teve 7, se eu não me engano, a mais em 2020. Então, uma pesquisa 40-40, se essa pesquisa, mesmo essa sendo a pesquisa mais favorável para o Biden, o que eu quero dizer é que uma pesquisa 40-40 dá a vitória, dá a presidência, muito provavelmente ao Donald Trump. Essa é a primeira ressalva. Mas tem uma exceção. Uma exceção. Em todos esses casos, todas essas pesquisas, mesmo essa favorável da Reuters, o Trump seria presidente contra o Biden, o Trump daria uma lavada nos outros candidatos, na prática, no colégio eleitoral, mas tem uma exceção. Essa exceção aqui. Michelle Obama. E ela é sempre o bicho-papão das eleições, a carta na manga democrata. A Michelle Obama, ou Michael Obama, é a ex-primeira-dama, esposa do Barack Obama. Eu brinco de chamar de Michael Obama porque tem muitos rumores na internet, e eu considero esses rumores muito provavelmente falsos, mas há vários rumores de que ela, na verdade, seria trans, né? Seria um amigo que aparece em fotos com o Obama antiga, que se chamava Michael. E ela é uma mulher muito grande, né? É muito forte, e tem poucas fotos dela jovem, então as pessoas partem para esses rumores. Hoje em dia é muito difícil você saber o que é mentira e o que é verdade na internet, mas eu acho que a piada, pelo menos, é engraçada. Pois bem, seja Michelle ou seja Michael, ou Michelle, nós temos essa mesma pesquisa da Reuters mostrou que ela seria a candidata imbatível. Michelle teria, nessa pesquisa da Reuters, 50% dos votos e o Trump teria 39%. Se esse cenário se confirmasse, sem dúvida nenhuma, Michelle Obama seria a próxima presidente dos Estados Unidos. E ela é, de fato, o bicho-papão. Ela conta com um recall popular muito grande, é uma mulher considerada poderosa, inteligente, negra, muito mais simpatia do que a Hillary Clinton, que era uma candidata muito antipática. Mas, no final das contas, ela diz, a família diz, todas as pessoas em volta dela dizem que ela não vai ser a candidata. Michelle Obama jura de pé junto que ela não vai ser a candidata. O que nos leva ao estado que nós estamos atualmente. Mídia fazendo pressão para que o Biden pule fora, o establishment que responde ao Biden dentro do partido, tentando acelerar a convenção. Todos esses candidatos que eu citei aqui, a própria Kamala Harris, que é uma surpresa, né? Ela não ser a sucessora natural, mas e é um problema, né? Um problema, digamos assim, de narrativa, porque, poxa, ela foi colocada vice para ser justamente a próxima, né? É uma mulher negra,
sei lá, com o nome de Kamala, né? Então, ela deveria ser... Por que não ela? Né? A resposta é que por que não ela? Porque ela consegue ser mais odiada do que o próprio Trump. Até nem os democratas conseguem aturar uma Kamala Harris. Mas Gretchen Whitmer, Andy Beshear, J.B. Pritzker, os governadores famosos do Partido Democrata, todos eles vão pior. Então você tem uma disputa interna do partido para ver, obviamente, o mais cotado seria o Gavin Newsom, da Califórnia, a grande estrela do partido, embora vá muito mal na administração dele na Califórnia, tenha feito um debate com Ron DeSantis, governador da Flórida, onde ele tomou uma lavada desastrosa. A Califórnia é um estado que vai muito mal, mas é um estado importante, eu diria assim. É o São Paulo, né, quase, que do Brasil, em termos de PIB. Então, é um candidato natural. Essa guerra civil, essa disputa, doadores tirando dinheiro, a discussão constante de se o Biden vai ou não ser candidato, o fato de que mantiveram o Biden candidato todo esse tempo, sabendo a situação dele, a guerra civil que vai haver dentro do próprio partido, isso é uma notícia maravilhosa. Eu digo para vocês, eu estou mais otimista com essa eleição do que eu jamais tive, e eu não sou uma pessoa assim tão otimista quando se trata de eleição americana por um motivo muito simples. Eu não acredito no sistema. Né? A gente vai ter que testar o sistema, o funcionamento do sistema esse ano, depois das mais de 30 reformas eleitorais que aconteceram pelos estados americanos, para ver se não vai acontecer aquilo que aconteceu em 2020, porque se acontecer, até o morto muito louco do Biden pode acabar sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Ainda numa pauta mais ou menos internacional, eu tenho me divertido horrores. Uma das grandes satisfações que eu tive nos últimos tempos foi conhecer o presidente Javier Milei, que é uma simpatia, é um gente boa. Eu o conheci e bati um longo papo com ele no CPEC agora de Washington no início do ano, onde ele encontrou, ele foi lá no CPEC falar, né, no palco principal, falou, a gente teve Milei, Eduardo Bolsonaro e Donald Trump logo em seguida. E a gente ficou ali nos bastidores, né? Eu estava ali com o Eduardo, ajudando a preparar o discurso dele. Estava ali nos bastidores, muito legal. Entrou o Vivek Ramaswamy, a gente conversou, o Sebastian Gorka. A gente ficou ali realmente atrás do palco, conversando com as pessoas que estavam entrando e esperando o Milei falar. E o Milei falou por bastante tempo no CPEC. Quando o Milei sai, ele dá um abraço efusivo no Eduardo Bolsonaro, de quem realmente gosta do Eduardo Bolsonaro. Né? E aí a gente teve a oportunidade de conversar por um tempo, etc. E depois foi a vez do Eduardo fazer o discurso dele e logo em seguida o Trump. E dá para dizer para vocês que é um carinho genuíno e que o Milei é um cara, assim, não é um cara normal, ele é um cara fora de série. Se você conversar com ele, você vê o nível de profundidade das ideias dele e o nível das convicções. Esse cara, a chance dele pedir desculpa pro Lula é nenhuma. Então, o que eu tenho me divertido? Com o que eu tenho me divertido nos últimos dias? Com isso aqui. Com o fato do Milei ter dito que não iria pro evento, pro encontro do Mercosul, onde vai estar o Lula, depois de, na semana passada, ele ter reiterado que o Lula era corrupto, algo que eu não podia dizer no ar na Jovem Pan, né? E o Milei, agora o presidente da Argentina, está dizendo, não sei o que o Alexandre de Moraes vai fazer contra o Milei, não sei se vai emitir uma ordem do TSE impedindo o Milei de falar alguma coisa, é claro que não. Mas o Milei reitera que o Lula é corrupto, diz que não tem tempo para ir no evento do Mercosul, e anuncia que vai ao CPEC Brasil. E isso é absolutamente fantástico. Eu vou primeiro o lado ruim, e é um lado ruim para a gente que é brasileiro. Tem a ver com aquilo que eu tenho falado. O Brasil está se isolando completamente na comunidade internacional. O Brasil é uma ditadura do establishment de esquerda, e o establishment de esquerda que
inclusive internacional, que deu suporte para que o Brasil se tornasse o que se tornou, que garantiu que o Xandão pudesse fazer o que fez, que endossou e deu os instrumentos para que o Lula, descondenado, voltasse ao poder, voltasse à cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin, esse establishment vive um momento de enfraquecimento, né? Quando o Lula foi eleito, nós estávamos ali com uma Argentina na mão da esquerda, na mão da dinastia Kirchner, né? Era um momento de facilidade. Os Estados Unidos na mão do Biden, que parece que, como a gente estava falando agora há pouco, tudo indica que vai sair da mão do Biden. A União Europeia na mão da esquerda, passou para a mão da direita. A própria França, agora passando, né? O namorado do Lula está lá em maus lençóis, porque a direita na França está se expandindo, e o Brasil vai ficando isolado. E é claro que isso nos entristece, porque nós somos brasileiros. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. O segundo maior parceiro, e que é o parceiro que sempre foi o maior parceiro durante toda a história, até o governo Lula, que é os Estados Unidos. Durante o governo Lula, o maior parceiro passou a ser a China, e a gente sabe que o Lula, com esse isolamento, vai acabar jogando o Brasil cada vez mais no colo da China. Por outro lado, o lado bom dessa história é o lado da importância da ida do Milei, que sinaliza essa aliança internacional da qual eu sempre falei, né? Essa ligação que o que se chama de direita no mundo inteiro está tendo. Então, você vê, a esquerda chega aqui nos Estados Unidos, Jandira Fegali, uma deputada do Partido Comunista do Brasil, é recebida dentro dos Estados Unidos. Lembra, os Estados Unidos é um país que já teve comitês de atividade anti-americanas para caçar comunistas dentro do Congresso. Já teve um diretor do FBI, o J. Edgar Hoover, que tinha como missão extirpar o comunismo no Brasil. Hoje, uma deputada comunista chega nos Estados Unidos e é recebida por um senador comunista, que é o Bernie Sanders. A delegação brasileira, esses caras têm com quem falar aqui nos Estados Unidos. Enquanto a direita não tinha ninguém com quem falar. Ninguém. E nós estamos agora vendo a aliança internacional na Argentina e, claro, vai se expandir para a Europa e, claro, nos Estados Unidos. E até o presidente Bolsonaro falou sobre o que aconteceria com a possível volta do Trump. Falou, inclusive, sobre se o Brasil terá ou não sanções com a volta do Trump, que é a grande pergunta que nós nos fazemos nesse momento. Tô certo, espero que o senhor esteja bem e recuperado do hospital. Presidente Bolsonaro, o CEPAC é um evento que começou há 50 anos atrás, quando o Richard Nixon ele renunciou no Partido Republicano pelo problema lá nos Estados Unidos. Os comunistas americanos, através dos democratas, quiseram tomar o poder. Só para uma correção histórica aqui, o Richard Nixon renunciou, não é nem uma correção ao que ele falou, uma correção à narrativa da história. Richard Nixon renunciou por causa do escândalo Watergate, que hoje em dia a gente sabe que foi um escândalo montado pela CIA para se livrar do Richard Nixon, né? Para se livrar do republicano. O Richard Nixon que fazia um governo muito bem sucedido e que nunca ficou provado que ele tinha absolutamente nada a ver com isso. Pelo contrário, os áudios que ele gravava da Casa Branca mostram o momento dele sendo surpreendido e perguntando quem fez essa cagada, quem foram as pessoas que fizeram essa cagada. Só uma correção histórica, uma curiosidade aqui. E aí começou o CEPAC. Aqui no Brasil, desde 2019, já temos esse evento no calendário. O senhor tem conversado com o presidente Trump, que provavelmente agora vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. O presidente Trump ganhando, com o nosso presidente Lula aqui no governo, o Brasil vai sofrer sanções? Olha, quando você perde o poder, né, muita gente vai embora, te abandona. Eu mantenho um contato com o presidente Trump desde há muito tempo. E, enquanto eu presidente, ele também conversamos muito sobre os nossos países. Por exemplo, exploramos algumas coisas no Brasil, agregando valor para nós também. Conversávamos sobre o comércio norte-sul. Também da grande preocupação que você vê num bloco, você vê lá junto China, Rússia, Irã, Venezuela e o Brasil, né? Já de praticamente mão dadas com esse bloco também. Então, essa preocupação sempre existiu nossa lá atrás, depois nós perdemos o poder. Mas essa preocupação continua. Eu tenho vontade de continuar servindo no meu país. Vocês sabem por que eu estou inelegível. Bacana, porque o Bolsonaro
reafirma aí a vontade dele servir ao país, o que significa uma afirmação de que provavelmente quer ser candidato em 2024. Nenhum crime cometido, reuniu-se com embaixadores, tá? Pelo amor de Deus. Tá? A gente vê que é uma medida que a esquerda toma, né? Vem tomando, para evitar que nomes competitivos disputem eleições. Bem, o que eu espero do presidente dos Estados Unidos, uma vez ele chegando? Que a política, o mundo vai mudar, tá? E também, com toda certeza, Trump vai ter uma postura mais objetiva no tocante ao Brasil. Se ele sempre se preocupou lá atrás com o que era a Venezuela, obviamente ele não quer uma Venezuela ampliada, né, muito, com o Brasil nesse grupo, que eu também vejo com muita preocupação a presença do Brasil. Vamos fazer uma justiça aqui. Os binários aqui que pensam, só conseguem pensar no contra e a favor vão um momento do bug para vocês. E eu tenho que ser justo aqui. O presidente Bolsonaro, infelizmente, só acordou recentemente para essa importância dessa coordenação internacional. A esquerda é nota 10 nisso, eu volto a dizer. Mas dentro do bolsonarismo, chamando assim, dentro do governo Bolsonaro, embora não dentro do governo, mas obviamente ligado ao Bolsonaro, o único que sempre fez essa articulação internacional, e é o responsável, inclusive, pela boa relação entre o Trump e o Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro sempre teve isso na cabeça. E eu achava isso o máximo, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Eu vou contar para vocês uma história, acho que nem ele lembra disso. A primeira vez que eu falei na vida com o Eduardo Bolsonaro no telefone, eu estava no Brasil, eu não o conhecia, e ele me ligou no telefone. Eu tinha a impressão que o Eduardo Bolsonaro era um surfistão, meio doidão, não conhecia, não tinha uma boa impressão dele. Mas também, obviamente, não hostilizei, ele me ligou em 2016. Trump tinha acabado de ser eleito mais ou menos em novembro, dezembro. O Bolsonaro, obviamente, não era candidato, mas queria ser candidato. E o Eduardo me ligou e falou assim, poxa, você pode apresentar o Trump para o meu pai, para o Bolsonaro, porque meu pai quer ser como se fosse o Trump aqui dos Estados Unidos, e acabou sendo em 2018. Naquele momento ele já estava preocupado com isso. Em 2019, na verdade, no final de 2018, em 2019, quando eu expliquei o que era o CPEC ao Eduardo Bolsonaro, ele se entusiasmou e levou o CPEC para o Brasil, alguns meses depois, com organização, inclusive do meu querido amigo Sérgio Santana. Um abraço aí para o Sérgio, que trabalha sempre muito duro para fazer o CPEC Brasil. Mas era o Eduardo que rodava o mundo. Era o Eduardo que rodava o mundo sem apoio de ninguém. Sem apoio de ninguém. Pelo contrário, foi muito criticado. E teria sido, eu sempre disse isso aqui, um tremendo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Brasil teria dado um salto de relações caso o Eduardo tivesse de fato sido o embaixador daqui. O Nestor Foster, um embaixador adequado e tal, mas foi muito mais naquela linha de diplomata, etc, que eu confesso a vocês que eu não acredito mais. Eu acho que está ultrapassada, precisa ser resetada esse modelo de diplomacia de extremo insucesso. É um momento que uma profissão que eles são muito bons em trazer estabilidade, mas essa estabilidade acaba sempre levando o navio para o lado da esquerda. Quando você tem transformações, como você teve com o Abraham Accords, aqui os Acordos de Abraão nos Estados Unidos, você tem justamente com indivíduos que não são tradicionais da diplomacia. Eu acho que o Nassim Taleb no Skin in the Game explica isso melhor do que ninguém. Mas, de novo, é o Eduardo que dava ênfase. Eu apresentei primeiro o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos ao Eric Trump, ao filho do Trump. Depois é que essa relação do Trump com o Bolsonaro foi sendo construída. Mas ainda assim, mesmo com muita receptividade do Trump ao Bolsonaro, etc, o Bolsonaro dava foco ao Brasil. Ele achava que o importante era focar no Brasil. Então, em 2023, quando o Bolsonaro já tinha perdido, aspas aqui, a eleição e estava aqui nos Estados Unidos, eu implorei para ele ir para o CPEC de Washington. Implorei. E ele foi. E foi maravilhosamente bem recebido, ele foi ovacionado aqui nos Estados Unidos. Os conservadores americanos amam o Jair Bolsonaro. O Tucker Carlson adora o Jair Bolsonaro.
Gosta mais do Bolsonaro do que do Trump. Aliás, ele foi mais ovacionado do que o Trump aqui no CPAC de 2023. Né? Mais do que qualquer outro candidato republicano, qualquer outro nome republicano, deputado, senador, etc. O grande nome do CPAC do ano de 2023 foi Jair Bolsonaro. E eu tenho que dizer que, apesar dele, naquele momento, e acho que foi muito mal aproveitado, foi muito mal articulado, ele não teve nenhuma articulação aqui com os republicanos para contra-atacar o que a esquerda fazia com os democratas. Com moções dentro do Congresso, resoluções para condenar, para dizer que tinha que reconhecer o resultado das eleições imediatamente, com a pressão internacional, com o envio de agentes da CIA, etc. O governo brasileiro não fez nada. A esquerda tem uma reportagem extensa na revista Piauí de como a esquerda fez essa articulação internacional no Congresso, extensa, na revista Piauí, é uma confissão. E o embaixador brasileiro, de novo, Nestor Foster, se eu não me engano, na época, sequer sabia do que estava acontecendo, de tão desconectado que era o governo brasileiro. E eu falo isso porque eu gritava para que a gente tivesse uma articulação internacional melhor. E foi justamente essa articulação internacional, eu digo para vocês, se houvesse a articulação que existe hoje, ou que deve passar a existir amanhã, Lula não seria o presidente do Brasil. E Alexandre de Moraes não teria feito o que fez no processo eleitoral. Quem garantiu tudo isso foi a articulação internacional da esquerda, principalmente com os Estados Unidos, que inclusive ameaçaram os oficiais públicos brasileiros, inclusive militares, para não contestarem os trabalhos do Alexandre. De novo, nenhuma teoria da conspiração aqui, reportagem do Financial Times, menina lá da Globo, esqueci qual é o nome agora, Natuza Neri, uma dessas, que é a mesma coisa, tirando onda lá no blog dela a respeito disso. Mas eu acho que a direita brasileira caiu na real. Eu acho que o próprio presidente Bolsonaro mudou a postura dele da água para o vinho. Mudou. E o que é fantástico. O que é fantástico, porque eu tive o privilégio de conhecer bem as duas figuras e lidar com elas. Eu acho que eu talvez conheça o Trump um pouco melhor do que eu conheço o Bolsonaro. Tive muito mais vezes pessoalmente com o Donald Trump do que tive com o Jair Bolsonaro. Embora goste pessoalmente muito de ambos. O Trump é um cara muito autêntico. Se ele não gosta de você, é na lata. Se ele gosta de você, é na lata. Isso é muito parecido com o Bolsonaro. Isso é muito parecido. E eu já testemunhei tanto o Bolsonaro falando com o Trump, tanto o carinho do Trump vendo o Bolsonaro falar com ele, quanto o carinho do Trump ao falar do Bolsonaro quando não estava com ele. Ora, eu sempre conto aqui, não sei se já contei essa história, mas se não contei, acho que não seria nenhuma inconfidência contar. Nesse último CPAC, esse agora de 2024, eu estava ainda não nos bastidores lá com o Eduardo Bolsonaro, eu estava numa área, assim, uma área reservada, uma área VIP, digamos assim, e a gente estava discutindo os detalhes do discurso dele e tal. Só estávamos nós dois, toca o meu telefone, e quem é? É o Jason Miller, principal assessor do Donald Trump, a quem o Alexandre prendeu no Brasil, ilegalmente, quando ele foi no CPAC do Brasil de 2021. Alguém que está muito por dentro da situação do Brasil. O Jason Miller me liga e fala assim, Paulo, onde é que você está? Aí eu falei assim, eu tô com o Eduardo Bolsonaro aqui no Silver Lounge, no Salão Silver. Estava vazio, não tinha ninguém. Lá fora tinha uma fila gigantesca de umas 50 pessoas para falar com o Trump, deputado, senador, nego militar fardado, general, todo mundo na fila para falar com o Trump, só para encontrar e cumprimentar. O Jason virou para mim e falou assim, olha, POTUS, que é o President of the United States, quer falar com vocês agora. Aí eu falei, sim, senhor, Eduardo,
o Jason está querendo que a gente encontre o Trump agora. A gente parou o que estava fazendo, o Jason veio buscar a gente no Silver Lounge, passou lá por trás, furou a fila inteira, entrou, e o Trump viu, falou comigo, olhou o Eduardo, segurou na mão dele e falou assim: eu quero saber como é que está o seu pai. Eu só quero saber como é que está o seu pai. E com um carinho e uma preocupação totalmente fora do necessário. Eu só quero... E aí eu nunca vou poder dizer o que ele... Eu posso dizer o que o Eduardo disse. Falou assim, olha, meu pai está muito bem de saúde, o Bolsonaro estava até no hospital naquela época, mas ele está bem, teve uma obstrução, mas faz parte da facada que ele tomou, vai melhorar, etc. Mas eu posso dizer que politicamente a situação não está boa no Brasil. E aí a gente relatou o que estava acontecendo no Brasil. Eu nunca vou poder dizer o que o Trump disse, né? Mas eu posso adiantar o que o Eduardo tornou público, que é: vai dar merda. Vai dar merda. Essa é a resposta que o Bolsonaro, o Jair, talvez devesse ter dado no programa do Faroeste. Vai dar merda. E eu já disse aqui, mesmo que o Trump não vença, e parece que ele vai vencer, mas digamos que venha a cartada Michelle e tal, alguma coisa assim, ou que as eleições não sejam como a gente espera, é quase certo, ou a probabilidade estatística de que os republicanos tenham a maioria no Senado é gigantesca. E é o Senado que controla a política externa dos Estados Unidos. Um senador em comissão tem um poder inestimável, inclusive por isso que eu tenho me esforçado tanto para que a gente trabalhe mais no Senado a partir de agora. A lei de repressão transnacional, que vai ser apoiada, eu já falei aqui no programa, com apoio bipartidário, ela por si só, porque ela obriga o presidente a tomar atitudes contra oficiais de governos estrangeiros que fizerem repressão política dentro dos Estados Unidos. A gente já documentou amplamente no próprio Congresso a atuação do Alexandre de Moraes nesse sentido. É batom na cueca. Nem precisaria do que vai ter, que é o Brazil Freedom and Democracy Act, que eu disse para vocês que vai acontecer, continuo dizendo que vai acontecer, eu não sei exatamente a linha do tempo, mas eu tenho, diria, 98% de certeza que até a posse do Donald Trump, o Brazil Freedom and Democracy Act já vai ter sido apresentado, vai ter apoio de muitos deputados, alguns deputados talvez até do próprio Partido Democrata e certamente, ou muito provavelmente, o endosso do próprio Trump. Então a resposta que o presidente Bolsonaro não quis dar, talvez de forma tão explícita, e eu tomo a liberdade aqui de dar, é claro que o governo brasileiro e os agentes públicos serão sancionados se o Trump voltar. É evidente que serão. Mas eles podem ser sancionados, inclusive, mesmo que o próximo presidente seja democrata. O que tira o Brasil dessa enrascada? Se o Alexandre sair, se os inquéritos ilegais forem encerrados, se os presos políticos forem anistiados ou seus processos forem anulados, que é melhor do que do que a simples anistia. Ora, ontem eu conversei com vocês, alguns de vocês viram, porque eu transmiti nas minhas redes sociais do exterior, então só viu quem estava usando VPN. Eu fiz uma entrevista em inglês com a maior especialista em Interpol do mundo. Chama Michelle Estlund. Eu fiz uma entrevista de mais de 1 hora com ela, em inglês, que vai ser depois, posteriormente, dublada por inteligência artificial para português. Mas nessa ação, ela explica, nessa entrevista, ela explica, é possível que os perseguidos do 8 de janeiro no Brasil entrem com uma ação na Interpol conjunta para a retirada do nome deles. E o Brasil pode passar a ter o status que países como a Venezuela têm, onde quando chegam ordens para ser colocado na lista do alerta vermelho, os nomes passem a ser ignorados. É possível, inclusive, que eu faça um crowdfunding nessa direção para poder pagar essa advogada para esse apoio acontecer, para essa ação acontecer. Isso é uma coisa que a gente vai discutir nos próximos dias. Por enquanto,
O que eu digo para vocês é o seguinte, todo esse trabalho pode ser apoiado por você. Se você quer que ele continue, você tem um caminho para fazer isso. Porque da mesma forma que os doadores democratas estão tentando matar a campanha do Biden por asfixia financeira, essa é a estratégia da esquerda para que eu pare de fazer o que eu estou fazendo. Seja na área de luta pela liberdade, seja na área jornalística. Então, se você é parte dessas 15 mil pessoas que estão nos assistindo agora, líder de audiência, e você gosta do que eu estou produzindo, eu peço a você que considere a possibilidade de me apoiar. Se você gosta desse trabalho que está sendo feito, que agora está sendo valorizado até pelo presidente Bolsonaro, eu peço que você considere a possibilidade de me apoiar. Olha, eu não pedi para estar na função que eu estou. Eu simplesmente arregacei as mangas e passei a fazer. Mas, obviamente, debaixo de um custo muito alto. E quem garante que eu possa continuar fazendo o que eu estou fazendo é você. Tem duas formas, essas formas que estão aqui. Você pode ou ser meu apoiador, e você vai pagar uma quantia, se você usar o cupom aqui da descrição, de pouco mais de $5 por mês. É uma quantia bem pequena, pouco mais de $5 por mês. Eu gosto sempre de brincar, um lanchinho do McDonald's. Tá? E, obviamente, se eu for tendo milhares e milhares, um lanchinho do McDonald's, por mais que eu não coma McDonald's, um lanchinho do McDonald's não faz verão. Mas se eu tiver muitas pessoas apoiando, obviamente isso faz a diferença. Então eu fico fragmentado e menos vulnerável. Em troca, eu dou apoio, eu dou acesso a conteúdos exclusivos no meu site. A melhor cobertura sobre a eleição americana disparada é a do meu site, Paulo Figueiredo Show. A outra forma de me apoiar eu tenho muito orgulho disso, que são os meus patronos Gold, que é meio que um grupo de elite que eu criei, de pessoas que contribuem, essas que são pessoas que são financeiramente bem-sucedidas, estão podendo gastar aí $50 por mês ou $500 no plano anual, e elas têm uma interação mais direta comigo, grupo de WhatsApp, reunião de Zoom, encontro pessoalmente, etc, etc, e aí tem acesso ao meu e-mail pessoal, então aí é uma troca, é uma coisa mais de troca, porque a gente está lidando com um grupo muito elitizado. Se você faz parte, se você está financeiramente bem, e graças a Deus tem muita gente ainda bem financeiramente, eu peço que você considere essa possibilidade. Vamos falar sobre Lula. Porque enquanto o Brasil segue se isolando internacionalmente, enquanto o Brasil segue com a perspectiva de ser sancionado em breve, enquanto o Brasil segue nessa espiral louca na área internacional, no próprio país a situação vai muito mal. Eu acho que eu peço sempre que as pessoas, vocês participem aqui no chat, eu tenho sempre aqui mesmo nesse layout novo, eu tenho uma colinha aqui com o chat, onde eu acompanho vocês, e vocês podem me dizer o que vocês estão achando do governo Lula. O que vocês estão achando do governo Lula? Porque daqui onde eu estou, me parece um acidente de trem. A gente está vendo esse dólar alucinado. Hoje, como é feriado aqui nos Estados Unidos, dia da independência e tal, o dólar deu uma boa recuada. E eu já falei aqui no programa que eu não vejo fundamentos imediatos para o dólar subir tanto, mas vejo a expectativa desastrosa para o Brasil. Essa expectativa desastrosa que vem gerando essa explosão cambial, né, ou implosão cambial do real. E essa expectativa desastrosa, ela vem de um dilema. O dilema que o governo Lula vive, né? Eu acho que a Margaret Thatcher, que tem uma frase, se eu não me engano é da Margaret Thatcher, alguém me corrija aqui no chat se não for, mas a Margaret tem uma frase famosa que diz: o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E o Brasil vive esse dilema. O dinheiro tomado da sociedade, porque o governo não produz dinheiro, o governo toma dinheiro de nós, o dinheiro está acabando. As contas públicas estão completamente descontroladas. E o dilema é, ou Lula aumenta os impostos, ou ele não consegue fechar minimamente as contas públicas, elas se descontrolam completamente e o país entra numa espiral da morte.
Só que aumentar os impostos já gigantescos do Brasil é algo extremamente impopular. E nós temos um presidente hoje que amarga uma popularidade baixíssima. Essa popularidade baixa, ainda não é baixíssima, vou ser sincero aqui, é baixa apenas. Essa popularidade baixa do Lula, que pode se tornar baixíssima caso ele continue performando mal na economia e com aumento de impostos, pode sim levar ao impeachment. Daí, essa sanha louca de aprovar essa regulamentação monstruosa da reforma tributária insana que o Congresso aprovou recentemente, a regulamentação que eu fui empresário imobiliário no Brasil. Ainda sou, de certa forma, quando o Xandão deixa. Aumento de 100% em alíquota para transação de imóvel. Uma loucura. E o Bolsonaro falou sobre isso também no mesmo faroeste. Vamos assistir. Tem muitas lideranças aqui no Congresso falando, agora especialmente com essa piora da economia um abraço aí pro Vitor dólar, Brown, na possibilidade no início de uma discussão sobre o processo de impeachment do presidente Lula. Queria ouvi-lo sobre isso. O senhor acha possível, no cenário atual, é uma realidade que o Brasil pode viver nos próximos meses, o processo de impeachment? E seria bem-vindo, na opinião do senhor, presidente? O que segura um presidente na sua respectiva cadeira presidencial é a economia. E, infelizmente, hoje estamos vendo que é praticamente impossível a economia melhorar com as propostas, ora apresentadas no parlamento, bem como na prática, o que vem acontecendo no Brasil como um todo. Estava agora há pouco discutindo aqui, conversando com o Altineu Cortes, que é o líder do partido, sobre o projeto de lei complementar que regulamenta, então, a reforma tributária. São 500 artigos. A primeira coisa nos assusta, mas não era para desburocratizar, facilitar, diminuir o número de impostos? E estamos vendo que é exatamente o contrário. O governo resolveu fazer o ajuste fiscal em cima de aumento de impostos ou criação de outros impostos que onera a já bastante sofrida classe produtora do Brasil. Estava também o deputado Passarinho aqui lá do Pará, por coincidência, no estado que eu acabei de chegar, e ele é a pessoa que está na linha de frente nessas negociações em Brasília. Nenhum setor está satisfeito com essa proposta, se bem que ela é para entrar em vigor daqui a alguns anos, ou seja, uma bomba com efeito retardado. E nós estamos buscando uma maneira de... Essa bomba com efeito retardado, ela é feita para pegar retardado mesmo, aliviar a pressão política disso acontecer no curto prazo. Primeiro, ser contra essa proposta como um todo. E depois, caso venhamos a ser derrotados, atenuar as consequências para a classe produtiva do Brasil. Ou seja, ninguém entende o que esse governo faz, pelo que me parece. É uma excelente proposta o que está sendo feito para quebrar o Brasil. Que, afinal de contas, essa turma de esquerda não consegue ficar à frente muito tempo de um país organizado, economicamente falando. Então, eu acho que dificilmente as medidas tomadas até o momento. E o que está dizendo é que a esquerda não consegue... Ela precisa do caos para se manter no poder. E o plano é o caos. A dúvida é se o Brasil consegue reagir ao caos antes deles tomarem os meios absolutos do controle do poder, se é que eles já não os têm. Você na prática com o mercado não terá vida longa à esquerda. Agora, ninguém entende como é que nós perdemos as eleições, né? A própria forma como o povo sempre tem me recebido ao longo desse último ano e meio, algo relativamente que não dá para entender. A forma carinhosa, respeitosa e bastante participativa por parte da população. Mas vamos considerar isso parte da virada. Eu tenho esperança que nesse trabalho que estão fazendo por todo o Brasil, não só o meu partido, algumas outras pessoas de outros partidos também têm feito um bom trabalho também, não vou dizer que somos aqui os virtuosos dessa história toda, teremos uma grande guinada na política em outubro do corrente ano. Olha, Em outubro do corrente ano é a eleição municipal. Não sei se a gente vai ter essa virada na política toda, até porque o presidente optou por não lançar um candidato de verdade na principal capital do Brasil e talvez em várias outras. Eu tenho ouvido boatos sobre um acordo, mais um acordo, que eu não sei se envolve o presidente ou não, mas por não lançamento de um acordo que teria sido feito com aquela elite do PMDB de São Paulo, e eu tenho que contar para vocês, porque mesmo que sejam rumores, que fiquem públicos os rumores e vocês decidam o que vão fazer com eles, mas esses que chegaram a mim, chegaram por deputados, para vocês saberem, múltiplos deputados dizendo, olha, existe um acordo hoje do PL com o PMDB, com aqueles caras do PMDB de São Paulo, para não lançar candidatos em várias capitais, e isso vai gerar uma certa blindagem para o Bolsonaro.
Não sei. Será que o presidente Bolsonaro faria um acordo tão tolo? Acordo com essa gente, né? O homem por trás disso talvez fosse o Michel Temer. Mais uma vez, acordo com Michel Temer, acordo com Alexandre de Moraes, intermediado por Michel Temer. Será? De novo, não posso crer. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está nessa merda de dar gosto à toa. Né? Espero que isso não aconteça. Mas, enquanto isso, de volta ao governo Lula, o governo Lula e cada vez mais pessoas percebem que o governo Lula é um estelionato. O governo Lula, esse acidente de trem que a gente está assistindo em câmera lenta, ele é um estelionato que foi cometido com a elite financeira do país, mas principalmente um estelionato cometido com apoio e cumplicidade da velha mídia, da mídia mainstream. Ora, deixa eu refrescar a memória de vocês, por exemplo, com a vaca da Globo News. Do presidente Lula, a jornalista Daniela Lima, uma das coisas mais constrangedoras que eu vi na minha vida, botou na CNN o tal do kit Lula, que era o aumento das ações das empresas no dia seguinte à eleição do Lula. Açaí tinha subido quase 5%, Renner tinha subido um pouco mais de 6% e a CVC tinha subido 8%. Ela disse: vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O quê? Tá bom. Desde a eleição do Lula, as ações da Açaí caíram 66%. A picanha virou carne de pescoço pro acionista. O brasileiro gosta de vestir bem. Sim. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. Desde então, as ações caíram 60%, saíram de 30 para 12. Pro acionista da Renner, o governo Lula foi uma tragédia. E a CVC? Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Como é que a história termina? A CVC saiu de 7, caiu 75, caiu 61%. E um ano depois, as ações do tal kit Lula caíram 62% em média. Fora do universo paralelo, onde o Brasil está bem, e é um universo paralelo restrito. Há poucas pessoas iludidas. O Brasil está com graves dificuldades. Graves. Me preocupa uma série de coisas. Então, só fazendo essas observações pontuais, porque, novamente, o Brasil está indo para um caminho difícil, vai arrastar os estados do Rio Grande do Sul dentro, baseado nessa percepção de que o Brasil está bem. Não está nem bem, nem perto de estar no caminho de ir para algum lugar. E só não está pior porque, do ponto de vista econômico, o grande motor da economia brasileira, que é São Paulo, está na mão de um tecnocrata muito capaz, que é o governador Tarcísio, que nós não temos a menor dúvida da competência técnica de fazer uma boa gestão econômica do Estado. É triste, mas essa boa gestão econômica do Tarcísio certamente ajuda a situação do Brasil a não se tornar tão desesperadora. Mas essa bosta que a gente viu aqui agora há pouco da Daniela Lima, esse lixo aí, isso é que se chama de jornalismo. E não é só, eu tenho que ser justo, não é só na Globo News. Olha a situação na CNN, por exemplo. Achando o dólar alto, em 13 de maio de 2020, o dólar fechou a 5,90. E, enfim, e aí a história conta. Exato. Pois é, 5,90 de 4 anos atrás é menos do que 5,90 de hoje, né? Porra, temos um Sherlock Holmes no jornalismo da CNN. É essa bosta que nego chama de jornalismo. Por isso que a gente está aí agora com 3 vezes a audiência deles aqui no programa, de mais de 16 mil pessoas nos assistindo. Porque um estelionatário desses esqueceu de contar para as pessoas na audiência que em 2020, em maio de 2020, era simplesmente o auge daquela pandemia insana que ninguém sabia o que ia acontecer. O mundo inteiro estava desabando e correndo para o dólar. O mundo inteiro, maio de 2020. Cara, até a Flórida, com o governador Ron DeSantis, até a Flórida tinha entrado em lockdown em maio de 2020, porque ninguém nem sabia qual era a realidade a respeito daquele vírus chinês. Ninguém sabia. As bolsas derretendo nos Estados Unidos, ninguém tinha ideia de o que iam fazer em termos de pacote financeiro no mundo inteiro. Todo mundo trancado. Você vai comparar aquele dólar de 2020 com o dólar de 2024, com a economia mundial indo bem? Você tá brincando? Que
que é isso? Como é que alguém chama um troço desse jornalismo? Você tá na CNN, pô. Já foi uma grande empresa. Você vai comparar com o caso agora, o dólar é uma das 5 principais moedas que mais se desvalorizaram no mundo. Cara, cai na real, informa ao seu público a realidade. A realidade é que a gente está mais pobre. Eu digo a gente porque o Alexandre bloqueou os meus ativos no Brasil em 2021 e bloqueou os meus ativos em real. Então eu estou empobrecendo junto com vocês. Para mim ainda é pior, porque como eu vivo em dólar, né? Se eu tinha 100 mil reais no Brasil e esses 100 mil reais eram com dólar de 5, eu perdi agora com dólar de 5,50, eu perdi 10%, perdi 10 mil reais, né? Em dólar, né? Perdi 10 mil reais em dólar. Então, assim, nós todos estamos empobrecendo. O nosso dinheiro vale menos. E, claro, a consequência disso, inevitavelmente, é na inflação. E a inflação conecta com o assunto que a gente estava falando, que é a inflação extremamente impopular. Absolutamente impopular. Uma das coisas que destrói governo é a inflação. Uma das razões da insatisfação com o governo Biden é a inflação. E não seria possível o estelionato do governo Lula sem os estelionatários da imprensa, como foi com o governo Biden. Os estelionatários da imprensa falaram para a população que ia ficar tudo maravilhoso, que o Lula tinha um grande plano econômico para o Brasil, que ele faria um grande superávit, teríamos déficit zero no primeiro ano. Tinha arcabouço fiscal. O Lula era muito bom nas contas públicas. Daniela Lima diz que o povo ia voltar a comer, andar de avião. Isso não foi a campanha. Isso não foi a campanha, não. Isso foi a Globo News. São os mesmos autores do estelionato de que o Biden está muito bem de saúde. Só que não adianta. A realidade se impõe. Vai acabar o dinheiro. E quando acabar o dinheiro, casa onde falta o pão, todo mundo grita sem razão. Vamos ver outro exemplo de estelionato. Simone Tebet, antes. Tebet defende investir em ferrovias. Eu sei como fazer e vou fazer nas eleições de 2020. Pô, que caramba, hein? Pô, Simone Tebet vai fazer. Abracadabra. Simone Tebet, 2024. Brasil não tem orçamento para investir em ferrovias. Puta merda, é muito picareta. É muito picareta. Vamos investir e eu sei fazer. 11h59. Meia-noite 1, não temos dinheiro para investir. Mas o quão burro você tem que ser para ter caído num golpe da Simone Establishment? Ora, eu diria a você que os metidos a inteligente foram os que caíram no golpe. Lembra aqui, por exemplo, do filósofo Pondé, né? Eu já li uns livros dele, até bons, que mostra que conhecer de filosofia não impede você de ser um trouxa. Pondé, antes do Lula. Prega voto contra o Lula, contra Bolsonaro. Tem tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Olha, quem é o inteligente aqui, hein, o Pondé? Pondé, pós-Lula. O PT é uma gangue que sequestrou o país. Anos no governo federal e o Brasil só piorou. Mas seu exército vergonhoso de jornalistas e intelectuais que lambe suas botas continua investindo na destruição do país. Isso sim é uma ameaça à democracia. Como coordena esses dois pensamentos, essa incoerência ambulante? Se arrependeu agora, ou já sabia antes,
O que foi que aconteceu? Foi nojinho do Bolsonaro? Bolsonaro Derangement Syndrome? Como é que pode o Brasil inteiro saber que o PT era uma gangue, que era uma ameaça à democracia, menos o inteligentinho do Pondé, para usar o termo que ele mesmo cunhou? Ele é o inteligentinho. Mas o grosso da população comum, do povão, o povão que carrega o Brasil nas costas, esse é mais sábio do que o Pondé. Essa coisa de deixar a barbinha crescer e fumar cachimbo, e entrar na Folha de São Paulo, dar opiniões com uma cara muito professoral, desconfiem dessa porra. Desconfiem. É diferente do cara que, porra, pegou ônibus, trabalhava, entregava coisa, porra, entendeu? Carrega o Brasil, atende manicure que atende 30 pessoas no dia. Comerciante que tá lá, porra, com a barraquinha, você que tá pilotando teu Uber, teu táxi, tá aqui me assistindo. Você é mais sábio. Sábio. Você não caiu no golpe do Lula. E o Pondé, cachimbo, tomou. E agora fica passando vergonha na internet. Mas seja bem-vindo, Pondé. Seja bem-vindo à realidade. Seja bem-vindo. Tomara que faça uma autocrítica. Não vi você falar nada quando eu fui censurado, etc, etc, mas seja bem-vindo. Eu não sei se vocês lembram, mas uma pesquisa recente, ela mostrou que quando perguntado sobre diga uma coisa boa do governo Lula, nem mesmo os apoiadores do governo conseguiam listar uma coisa boa do governo Lula. Então a pessoa perguntava, chegava a pegar uma pessoa de esquerda, e isso aconteceu também, foi uma pesquisa, mas isso também nas manifestações, o pessoal, acho que até do MBL faz esse negócio de vez em quando, pega um pessoal na manifestação e fala assim, diz uma coisa boa do governo Lula. Aí o cara vai lá e fala assim, não sei, a pessoa dá tela azul nela. Mas uma resposta que de vez em quando, uma resposta meio genérica que as pesquisas apresentavam, era que o governo Lula tinha aumentado os programas sociais. As pessoas acreditavam nisso. Mas será? Segundo a Folha de São Paulo, o Haddad está propondo um corte de 26 bilhões justamente nos programas sociais. Só que, vejam bem, não é que o governo Lula vai ampliar os programas sociais. O Haddad está ficando sem dinheiro, está desesperado e está anunciando um corte de 26 bilhões justamente nos programas sociais. Só que 26 bilhões, num déficit por ano de 300, o ano passado foi 240, eu acho, esse ano vai ser mais de 300, tudo indica, bilhões de déficit. Como dizem os especialistas da Folha, até os especialistas da Folha dizem, absolutamente insuficiente, uma gota no oceano. E eu diria o seguinte, o nosso caos econômico só não está pior porque a gente tem ainda, por pouco tempo, a gente ainda tem o melhor presidente do Banco Central do mundo. Acho que foi a The Economist, sei lá, que o Guga Noblar lê tanto. Não, Chakra. Noblar ou Energúmeno. Os dois devem. O Energúmeno não lê nada, só lê o tweet dos outros. Mas, que aliás não aceitou até agora meu desafio frouxo. Mas o Noblar lê The Economist. The Economist disse, o melhor presidente do Banco Central do mundo, eu não me lembro mais quem que elegeu, mas é um grande, Roberto Campos Neto é um grande presidente do Banco Central, fez uma administração muito competente, né? Foi o primeiro no qual eu vivi o Brasil ter uma inflação mais baixa do que os Estados Unidos. Num dado momento, os Estados Unidos estavam com inflação de 10 e o Brasil com inflação de 6. Esse cara, ainda colocado pelo Jair Bolsonaro, escolha do Jair Bolsonaro, e eu critico várias escolhas do Jair Bolsonaro, mas essa foi uma escolha muito feliz. Esse cara tá de saída. Esse cara vai embora.
e vai ser colocado um cara do Lula. Talvez esse Galípoli. É um desastre. E claro, tem o fato de que o Lula está completamente perdido. Porque o Lula sempre foi um imbecil. Essa história de que o Lula é muito inteligente, isso é um mito. Já conheci o presidente Lula. Ele não tem nada de inteligente. Ele é um imbecil. Absolutamente iletrado. Um imbecil completo. Se o Lula fizer um teste QI, vai dar ali um QI médio. Só que esse QI médio é associado a uma ignorância. E agora, graças a essa validação das urnas, pelo menos das urnas eletrônicas, ele tem a absoluta certeza de que ele é o grande líder da história do Brasil, quase messiânico. O líder que vocês lembram, a Daniela, fez essa promessa, que é quem lembra desta promessa. Olha o inteligente do Pondé. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. O povo entra em delírio. Essa é a promessa. A promessa do que talvez tenha sido o... Esse vídeo precisa ficar para a história. Porque ele é o exemplo mais flagrante do estelionato que a gente está vendo no Brasil. Porque esse mesmo cara que diz que o povo vai em delírio, na semana passada, estava prometendo o quê? Controle de preço de alimento. Bruno? Bruno? Nosso produtor deve ter tido um ataque do coração ao lembrar do Lula prometendo picanha e desapareceu. Tá aqui. Tá aqui. Lula, não sei se não apareceu no script, se não entrou no script dele. Lula fala em controlar o preço dos alimentos. Tá no site do Paulo Figueiredo Show. E agora, o mesmo cara que fala que o povo ia comer uma picanhazinha com a gordurinha maravilhosa. Pô, tô até com fome aqui que eu não almocei ainda. Passada na farinha. Pô, adoro também, Lula. Mas, porra, vou ter que comer pé de galinha, cara. O pessoal vai ter que comer. Eu não, porque eu tô aqui comendo a picanha da Easy Meats, quando os meus apoiadores deixam. Mas vocês aí no Brasil estão tendo que comer pé de galinha. Então, o cara que promete... Lula prometeu picanha na eleição e agora vai colocar um impostozinho na carne. Você vai comer a sua picanhazinha. Mas quem vai continuar comendo picanha mesmo é o Lula. Isso é um estelionato. Isso é um estelionato com cumplicidade dos intelectuais, da imprensa, como o próprio Pondé identificou, mas do qual ele fazia parte. Pondé, você sabe o que é dissonância cognitiva, não? Sabe, né? Enquanto isso, enquanto o governo Lula afunda, e até os estelionatários percebem, eu faço a pergunta para você, e vocês fazem para mim, qual que é o futuro do Brasil? Nesse vídeo que a gente viu agora há pouco, no Faroeste, o Bolsonaro fala da forma que ele é recebido pelo país. E embora a imprensa não noticie, não tem dúvida. Ele me manda todos os vídeos onde ele chega no Brasil. A recepção é impressionante. Eu pergunto para vocês. Eu tenho enormes divergências de estratégia, principalmente com o presidente Bolsonaro, mas votaria nele em 2024 em 2026 com mais entusiasmo do que eu teria votado em 2022 se tivessem me deixado votar. Muito mais entusiasmo, muito mais força. Tem um meme, né, que é o cara
votando no Trump em 2016, o cara todo arrumadinho. Aí votando no Trump em 2020, aí o cara votando no Trump em 2024, o cara pintado de William Wallace, né, coração valente. E eu tenho a impressão de que vocês da mesma forma. Votando no Trump do Bolsonaro em 2018, um jeito. Votando no Bolsonaro em 2020, bem mais empolgado que 2018. E em 2022. Em 2026, com qual empolgação? Com que entusiasmo? E boa parte desse entusiasmo tem a ver com isso aqui. Tem a ver com essa loucura, com isso que o sistema está tentando fazer. O que o sistema está tentando fazer? A mesma coisa que fizeram com Trump. Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal no inquérito de venda de joias e já tinha sido na vacina. E hoje teve mais operação de vacina, indo atrás, não sei o que, de vacina. Meu Deus do céu, a Polícia Federal que reclama que não tem dinheiro para fazer proteção dos caras no G20, sei lá. Porra, vocês têm noção da quantidade de gente que a gente está pagando com imposto para perseguir o Bolsonaro por causa de cartão de vacina, joias? O cara está inelegível porque fez reunião com o embaixador. Mas vocês do sistema não podem ser tão burros de olhar o que aconteceu nos Estados Unidos e achar que vai ser diferente no Brasil. Indiciamentos absolutamente estúpidos. Vocês acham que vocês vão ferrar com o Bolsonaro, com o maior fenômeno político do Brasil desde, sei lá, Getúlio Vargas? Vocês acham que vocês vão ferrar com o cara? A gente não conseguiu explodir de vez o Lula com um escândalo de corrupção, com apartamento, com propina para o partido inteiro. E eu falo isso, e falei até para o próprio Dallagnol, pessoalmente, com quem hoje eu me dou muito bem, mas as divergências continuam, mas que aquilo não foi o suficiente, e não foi bem feito o suficiente para explodir o Lula. Lula deveria ter, inclusive, enfrentado o Bolsonaro em 2018 e o Bolsonaro teria ganhado o Lula e o Brasil teria superado esse problema. Mas nem assim a gente conseguiu se livrar do Lula. Com crimes reais de corrupção gravíssimos envolvendo o partido inteiro. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro, que é muito maior do que o Lula teve mais percentual de popularidade, o Bolsonaro tem mais intensidade de popularidade sem comparação. Mais do que o Trump. Eu já fui em comício do Trump e já vi comício do Bolsonaro. E eu tô dizendo, o Bolsonaro traz mais entusiasmo do que o Trump. Vocês acham mesmo que vocês vão com inquérito de joia e vacina, com reunião de embaixador, neutralizar, com esses inquéritos estúpidos? Vocês acham mesmo que vocês vão neutralizar o tamanho dessa força política? Vocês não podem ser tão burros assim. Bolsonaro indiciado no inquérito das joias. Aliás, eu tenho que fazer uma justiça aqui, que não é muito popular hoje, mas vou fazer. Porque o Fábio Weingarten, o assessor de imprensa e advogado do Bolsonaro em alguns casos, também, segundo a coluna do Igor Gadelha, que deu essa notícia, também será indiciado. E por que isso é relevante? Porque, segundo aqueles supostos prints da Juliana Dalpiva do UOL, o Fábio Weingarten teria negociado ali, ficar fora do inquérito das joias em troca de ferrar com o Felipe Martins. Ora, como ele está sendo indiciado, né, ou os prints são falsos, ou a Juliana estava mentindo para o interlocutor dela. E ambas as opções são igualmente prováveis. Ambas, a mentira, o print ser falso e a conversa com o interlocutor. Né? Mas não dá para ser verdade que ele estava negociando, porque ele acabou se ferrando e o Felipe Martins está preso. Né? Mas o meu ponto nessa história, voltando aqui ao fio da meada, é que esses indiciamentos, essas perseguições, como vai ser com o inquérito do golpe, que ninguém acredita que houve?
Ninguém acredita que houve, todo mundo sabe que o crime que sequer entrou em fase de cogitação. Todo mundo sabe, a população brasileira sabe. Como vocês tentaram, digo vocês, do establishment, tentou fazer aqui com o Trump no 6 de janeiro. E o que vocês fizeram com isso? Vocês consolidaram, galvanizaram o apoio ao Bolsonaro, da mesma forma que galvanizaram o apoio ao Trump. Não há a menor chance de surgir qualquer líder político no Brasil até 2026 que não seja o Bolsonaro na direita. Nenhum, vocês acabaram com essa chance. Ele pode não ser inelegível, não pode ser elegível, né? No Trump, a diferença é que o Trump não colou a tese da inelegibilidade, não existe nem lei do ficha limpa, não existe TSE, não existe... O establishment não tem os instrumentos legais que goza no Xandaquistão. No Brasil vai ser necessário cair o regime para o Bolsonaro voltar. Eu não acredito em André Mendonça e Cássio Nunes e o cacete tornando o Bolsonaro elegível. O regime vai ter que cair, né? E claro, os Estados Unidos têm os problemas do sistema eleitoral deles, e a gente vai ver nesse ano como é que o sistema eleitoral americano está depois de tantas reformas. No Brasil eu nem posso falar aqui sobre o sistema eleitoral brasileiro, mas digamos que nós temos problemas bem piores do que os Estados Unidos têm, que não foram sequer endereçados. Mas o que eu posso dizer é que, independente do Bolsonaro estar elegível ou não, ele é mais popular do que nunca. O bolsonarismo é mais forte do que nunca. Barroso, vocês que gostam de usar esse termo, e eu acho que nesse caso ele é até um termo correto. Barroso, eu sinto te informar, mas vocês não derrotaram o bolsonarismo. Vocês galvanizaram o bolsonarismo. Volto a dizer, vocês do chat que me respondam. Você está mais puto com o sistema ou menos puto? Eu só vejo as pessoas mais putas. Eu vejo neguinho possesso com o sistema. E conforme a situação for degringolando, como está degringolando na economia, vocês vão ver o tamanho da revolta que vem aí com vocês. Que Deus tenha misericórdia e dê responsabilidade para a volta do anzol não ser fora de controle. Pois bem, você que está puto com o sistema, que está puto com o jornalismo tradicional, agradeço aí, quase 18 mil pessoas nos assistindo hoje, enorme audiência, agradeço a vocês que estão putos, que estão realmente revoltados contra o sistema, eu convido a vocês a possibilidade de me apoiar através do meu site, o link está na descrição, 2 formas de me apoiar, ou com uma quantiazinha modesta, de pouco mais de $5 por mês com cupom de desconto, ou você se tornando meu patrono para a gente poder interagir de verdade. Qualquer uma das 2 opções, faça de acordo com a sua possibilidade, só não deixe me apoiar, não deixe de assumir a sua responsabilidade para que a gente continue fazendo o que a gente faz. Mas só se você gostar, se você não gostar do meu trabalho, não precisa me apoiar não. Um beijo, um abraço a todos, que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil e até a próxima terça-feira às 3 da tarde no próximo Paulo Figueiredo Show. Figueiredo.